Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos estudar o parágrafo 2732 do Catecismo da Igreja Católica. A tentação mais comum, mais oculta, é nossa falta de fé, que se exprime não tanto por uma incredulidade declarada, quanto por uma opção de fato. Quando começamos a orar, 1000 trabalhos ou cuidados julgados urgentes apresentam-se como prioritários. De novo é o momento da verdade do coração e de seu amor preferencial. Com efeito, voltamos para o Senhor como último recurso. Mas de fato acreditamos nisso? Às vezes tomamos o Senhor como aliado, mas o coração ainda está na presunção. Em todos os casos, nossa falta de fé revela que não estamos ainda na disposição do coração humilde. Sem mim nada podeis fazer. Hoje o Catecismo, esse parágrafo, ele vem falar sobre as tentações na hora da oração. E ele inicia dizendo que a nossa tentação mais comum é a falta de fé. Por que a falta de fé, Porque é através da fé que a gente tem uma ligação maior com o Senhor, E Frei Gilson, ele fala numa de suas pregações que a primeira coisa que o demônio ele vai atacar no ser humano é a nossa fé. Porque a fé ela é um dom dado por Deus. Através da fé, nós podemos nos conectar com Deus, Nós podemos conversar com Deus, receber graças. E o parágrafo ele também continua. Ele diz que quando nós começamos a orar, várias coisas aparecem, Várias coisas que a gente julga ser urgente. Quantas vezes nós paramos um momento para fazer nossas orações e naquele mesmo momento aparecem várias coisas do dia a dia que a gente tem que fazer e que a gente fica tipo que no dilema, A gente não sabe se reza ou se vai fazer aquela coisa. Aí aqui o parágrafo ele também fala, que é o momento da gente mostrar o que a gente prefere, se a gente vai preferir o momento com o Senhor ou se a gente vai parar aquela oração e fazer aquilo que a gente julga ser urgente na nossa vida. Nós temos um exemplo na Bíblia de uma coisa muito comum, Marta e Maria, Marta e Maria, elas tiveram duas atitudes totalmente diferentes. Enquanto Maria ficou aos pés do Senhor, ouvindo, Marta, ela continuou nas suas ocupações. E o que o Senhor disse a Marta? Que Maria tinha escolhido a melhor parte. E é isso que a gente tem que fazer. Quando a gente estiver orando, se aparecer alguma coisa, a gente tem que mostrar o que a gente prefere. E sempre tem que ser o Senhor. A nossa preferência tem que estar no Senhor. Porque como ele disse a Maria, nós temos que escolher a melhor parte. E a melhor parte é servir e ouvir a voz de Deus. E o parágrafo ele também continua dizendo, que a gente escolhe muitas vezes o Senhor, mas a gente escolhe ele em último recurso. E o parágrafo ele ainda faz uma pergunta, Será que de fato a gente acredita no Senhor? Se a gente acreditasse tanto quanto a gente diz, a gente com certeza teria a mesma atitude que Maria, A gente largaria tudo, sentaria, oraria ou ouvia a voz do Senhor. Aqui também o parágrafo ele fala que muitas vezes nós não escutamos o Senhor porque nós ainda estamos com o nosso coração mergulhados na presunção, E o que é a presunção? A presunção, ela é uma autoconfiança, a confiança que nós temos em nós mesmos. Muitas vezes a confiança que nós temos em nós mesmos atrapalha. Nós confiamos que podemos tudo sozinhos e não entregamos ao Senhor as coisas que nós necessitamos, porque só Ele pode fazer. E muitas vezes a presunção, ela faz com que a gente esqueça que o Senhor, Ele é o Senhor de tudo, que Ele pode tudo. E que tudo que nós formos fazer tem que passar por Ele. E o parágrafo, ele termina dizendo, que muitas vezes a nossa falta de fé, ela revela que nós ainda não temos um coração humilde. Um coração humilde para quê? Um coração humilde para reconhecer que Deus, Ele é o Senhor da nossa vida. Que Deus, Ele tem que estar em primeiro lugar. Então, que nós possamos, através desses ensinamentos do catecismo de hoje, através da nossa própria vida, das nossas vivências, que nós possamos sempre escolher o Senhor, que o Senhor seja o centro da nossa vida, porque Ele tem que ser o centro.
como aqui no parágrafo finaliza dizendo, né, que sem mim nada podeis fazer, que nós possamos ter em mente que sem Deus nós nada podemos fazer e que nós, assim como Maria, possamos escolher a melhor parte, que é servir e ouvir o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.